Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Nós estamos na nossa live fé, nossa live de todas as segundas-feiras. Tenho dito que segunda-feira é sempre desafiador, né, para todo mundo, começando o primeiro dia útil da semana, né? E pela fé, nós estamos aqui essa noite para mais uma segunda-feira de live fé, para que o nome do Senhor seja glorificado e que nós possamos fazer o nosso melhor para o Senhor, para a honra e glória do seu nome, que é sobre todo o nome de Jesus. Pedimos o favor misericordioso de Deus na nossa vida física, material e espiritual, que o Espírito Santo dirija esse momento. A voz que vai falar na live é a minha, mas a palavra é de Deus. Estamos aqui na nossa live fé. A pastora Elaine está comigo hoje aqui, ó, tá? Auxiliar técnica. E Deus abençoe nosso momento aqui, que seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Nenhuma ferramenta preparada, forjada das trevas malignas tem poder nas nossas vidas. Nós já repreendemos, Senhor, todo mal saia na autoridade no nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na nossa vida física, material e espiritual. Estou aqui conosco a Ana Paula. Pastora Ana, Deus abençoe. Nós estamos aguardando aí, o pessoal ir entrando, né? E já nós vamos para a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa direcionar, né? Tudo aquilo que nós vamos fazer aqui, tudo possa ser uma bênção em nome de Jesus, né? Toda ferramenta preparada, forjada das trevas malignas não tem poder na nossa vida, já saiu todo o mal em nome de Jesus. Então vamos orar, né? Pedir o favor de Deus sobre esse momento. Creio que o Senhor há de abençoar e que nós vamos fazer aí possa ser bênção em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por este momento na tua presença, Pai. Nós já repreendemos todo o mal, toda obra das trevas, maléfica, diabólica. Saia e não volte mais em nome de Jesus. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, que tua bondade e misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias, Pai. Nenhuma ferramenta preparada tem poder sobre as nossas vidas. Já caiu por terra todo o mal, tudo que não vem de Deus, toda obra das trevas, maléfica, diabólica, todo o mal saia na autoridade do nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Guia-nos, Senhor, direciona, Pai, envia pessoas que precisam ouvir essa palavra, que essa live possa ser um instrumento de bênção nos lares onde ela entrar, em todos os lugares que essa live entrar, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa quebrar todo o jugo das trevas, tudo que não vem de Deus, todo o mal seja desfeito em nome de Jesus. Pai, que haja cura, haja libertação, haja transformação de vidas, que, ó Pai, vidas possam ser tocadas, direcionadas pelo teu Espírito Santo. Ó Pai, em nome de Jesus, quebra os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, que os negócios possam negociar conosco, e que a bênção do Senhor, Pai, que enriquece e não acrescentam dores, ó Deus, possa estar na nossa vida física, material e espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada, forjada das trevas malignas tem poder na nossa vida, e nós já repreendemos que saia em nome de Jesus e não volte mais. Pai, nós declaramos a tua bênção, a iluminação do Senhor, ó Pai, em cada ensino, em cada palavra, cada direção agora, seja para a glória do teu nome, que é sobre todo nome, em nome de Jesus, quem crê diz amém. Ó, chegou ali a minha mãe, Pai, Senhor, irmã, Deus abençoe, irmã Cleide, pastor, irmã Cleide, Deus abençoe, irmão Belo, família aí, Sátiro Bonatori, né? Gilmarzão, grande amigo nosso lá de Terra Boa, Paraná. Gilmar é amigo nosso de longa data, é um servo de Deus.
Deus abençoe muito sua vida, Gilmarzão. Tamo junto. Deus abençoe você. Se alguém entrou e saudou e eu não vi, se ele estava orando ou não apareceu para mim, né? Sinta-se saudado aí, na paz do Senhor Jesus. Quem não compartilhou a live, chegou agora, ainda não compartilhou a live, compartilhe, seja você um abençoador, né? O tema da nossa live hoje aqui é: o Evangelho é mais que uma religião. O Evangelho é mais que uma religião. E nós vamos falar já mais sobre isso aí. Quem puder compartilhar, mandar um link para alguém, abençoar a vida de alguém, seja você um evangelista aí, um abençoador das vidas, em nome do Senhor Jesus. Pastor Belinho, Deus abençoe, seja bem-vindo. Tamo junto aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo aí. Todo mundo saudados da paz do Senhor Jesus, essa paz que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus, e que nós possamos ser canal de bênção aí nessa noite, em nome de Jesus. O tema nosso aqui dessa noite é: o Evangelho é mais que uma religião. Meus irmãos aqui estão acostumados, ouvem eu falar bastante sobre isso aqui, né? E aí nós vamos falar um pouco mais nessa noite, aquilo que Deus der na nossa boca aqui a gente vai falando. O Evangelho é mais que uma religião. Eu tenho explicado para todos os irmãos que me conhecem, as pessoas que convivem comigo, que a palavra religião, ela vem do latim, e ela tem um intuito bonito, que religião quer dizer religare, religar. Na verdade, o que Jesus veio fazer realmente é religar o homem em Deus. O problema é que o que os homens fizeram com a religião não tem nada a ver com o que Jesus veio fazer. Toda religião, a religião por si só, ela cria uma barreira entre o homem e Deus. Pega a religião, tudo que é religiosidade, ela afasta o homem de Deus em vez de atrair o homem, as pessoas para Deus. Então a religião, ela quer, não, porque nessa igreja você não pode fazer isso, naquela, isso é uso e costume, não é doutrina bíblica. Não pode cortar o cabelo, tem que usar essa roupa ou aquela roupa. No Evangelho não, o Evangelho é tão acima e tão maravilhoso, que ele nos traz o bom senso. O Evangelho traz o bom senso. O bom senso deveria ter, todas as pessoas deveriam ter bom senso. Mas para quem não tem bom senso, a Bíblia traz o bom senso. Que você não precisa, Fátima, paz do Senhor, Deus abençoe, Fátima Crivelar. Você não precisa agora criar uma religião que tem um uso e costume, que fala, não, você só pode usar essa roupa, só pode usar aquela roupa. No Evangelho, a roupa certa é qual? É aquela que é decente, que apresenta. Eu tenho falado, ensinado, a maneira que você se veste, a maneira de se vestir, dá muito a entender o teu estilo de vida. E isso não é religião, não precisa de uma religião, mas o Evangelho traz bom senso. É isso que eu estou falando aqui. Por exemplo, se a pessoa, pastor Massimone, Deus abençoe, seja bem-vinda, família Jordão. A pessoa usa um short aqui em cima, né? E as pessoas veem uma pessoa na rua com short mostrando quase tudo, igual muita gente hoje usa. Quem é que vai pensar que essa pessoa é uma serva de Deus? Ou um jovem vai usar a paz, Senhor, Ana Cláudia e Alain, grande abraço, meus irmãos lá de América de Campos. Se a pessoa vê uma pessoa com um jovem andando com uma
com uma cueca para cima da calça, assim, 5 metros para cima, assim, ou todo cheio de tatuagem, de coisa, o que a pessoa vai pensar? Já logo vai pensar, não, mas isso aí não está muito legal. E isso mostra, entenda, o Evangelho traz bom senso. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala. Então, se o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, não tem por que eu fazer uma marca nele como uma tatuagem. Não tem por que eu usar uma roupa que expõe o meu corpo, a minha vida. Não tem por que eu andar neciamente, no tempo que nós estamos vivendo, loucamente. Não tem por que, entenda, o Evangelho é acima de religiosidade. Agora, o Evangelho também traz bom senso. Eu conseguir entrar e sair, alguém vai dizer, eu não preciso, Wagner, Pai Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo. Eu não preciso fazer coisas extravagantes para mostrar que eu sou cristão. Se eu tiver bom senso no jeito de andar, bom senso no falar, bom senso no vestir, no modo de agir, todo mundo vai ver que eu sou cristão. E aí não vai precisar de eu falar muito, de eu pregar muito. Não, só o porte. A pessoa vai ver, fala, puxa, vejo que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus, como aquela mulher falou de Eliseu. A mulher falou para o esposo, olha, veja que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus, e eu não preciso andar de gravata num sol de 40 graus para provar que eu sou o santo homem de Deus. O jeito de olhar, o jeito de se comportar, o jeito de entrar, o jeito de sair, as pessoas vão ver que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Veja que aquela mulher que vai ali é uma santa mulher de Deus. Por quê? Ela não precisa provar usando uma saia até no pé, ou não, é a decência, é uma veste que mostra a decência, e isso faz parte do bom senso. Isso seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, né? Então o Evangelho nos traz sabedoria, o Evangelho nos traz bom senso. O que é sabedoria? Capacidade de usar o conhecimento no momento oportuno. Então a pessoa sábia não vai andar aí na rua de qualquer jeito. O homem sábio não vai andar na rua aí de qualquer jeito. Tem um porte, tem um jeito de ser, de se vestir, de se portar com bom senso. Então não é agora, não pode cortar o cabelo, não pode pintar o cabelo, não pode isso. Mas isso faz parte da religião, não faz parte do Evangelho. O Evangelho, ele é libertador, ele traz liberdade, mas não liberdade para pecar, para viver no erro, não, para você usar essa liberdade com sabedoria, com bom senso, né? Então vamos lá, eu não estou envergonhado, Romanos 1,16, não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus do Evangelho, quando a pessoa confessa Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, o Espírito Santo passa a fazer morada na sua vida, e é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo não vai falar besteira, não vai ficar falando coisas que não desagradáveis, porque a boca fala do que o coração está cheio. O telefone da pessoa cheia do Espírito Santo não vai andar cheio de pornografia, cheio de coisa. Amém? Quem está entendendo?
E isso não é uma regra imposta pelo pastor, pelo ministério, não. O Espírito Santo nos convence, a sua palavra nos revela aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que edifica, aquilo que não edifica. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, e aí entra o porquê que o Evangelho é acima da religião. Por que o Evangelho é acima da religião? Porque a pessoa não faz nada disso por obrigação. Ela não muda o jeito de vestir porque eu estou falando, eu sou pastor e estou falando. Não, porque ela ora e pede para o Espírito Santo guiá-la, dirigi-la quando é mulher, e mesmo o homem, por que não? Se aquilo não cai bem, se aquilo não é legal, então aquilo não serve para mim. Então eu não vou querer mais. Não é sobre, não, mas crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode ir em tal lugar, crente não pode isso, crente não pode aquilo. Crente é ser humano igual que qualquer pessoa. Dentro do seu livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele quiser. Pode beber, pode fumar, pode onde ele quiser. Ele pode? Pode, só não pode entrar no céu. Ele pode viver isso? Ele pode praticar essas coisas? Pode, só não tem jeito de você servir a Deus e fazer isso ao mesmo tempo. Quem entendeu? Então, ou seja, ninguém obriga. As pessoas às vezes não vêm para o Evangelho, não vêm para a igreja, porque acham que alguém vai obrigar a fazer alguma coisa. E a Bíblia fala assim: não por força, nem por violência, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. O Espírito Santo, quando alguém é cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, ele não vai servir a Deus porque alguém mandou ele ir na igreja. Você precisa ir para a igreja. Não. Se o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça, do juízo, começar a vir na igreja, você vai ser convidado e não obrigado. E quando você já entendeu o Evangelho, já entendeu o que é Cristo, já entendeu o que é servir a Deus, aquilo ali já não é mais, não é mais uma obrigação. Eu não vou orar porque o pastor está falando que tem que orar. Se você não orar, o que vale uma pessoa orar obrigada? Não, eu vou orar porque alguém está falando para mim orar. O que vale uma pessoa cantar, louvar obrigado? O que vale alguém agir de tal forma ou outra forma obrigado? Não, irmão. É isso que difere o Evangelho. Eu não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele tem prazer, é prazeroso, é alegria. Se eu puder estar na igreja uma vez, 2, 3 vezes na semana, eu vou estar, não porque alguém me mandou, não porque alguém está falando que eu tenho que ir, não, porque eu amo a Deus. Eu gosto de estar na igreja. Isso para mim é prazeroso, me reunir com os meus irmãos, me reunir para glorificar a Deus. Eu vou orar porque eu preciso de Deus, eu preciso da sua presença na minha vida. Sem Ele eu não sou nada, e eu reconheço. Senhor, eu preciso falar contigo mesmo, todo dia, toda hora. Eu preciso aprender mais da palavra de Deus. É a carta do noivo para a noiva. Eu preciso ser edificado. Eu preciso edificar a minha vida. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter dons espirituais. Eu quero que o Senhor coloque as suas palavras na minha boca. Eu quero que Deus me use por onde eu passar, que eu seja falando, andando, vivendo, que o Espírito Santo me use como instrumento das suas mãos. E não é porque alguém me mandou, e não é porque há um peso de uma obrigação para fazer isso. Não, eu me visto assim, eu me visto daquele jeito. Não é porque o pastor falou. Não, irmão. Quando Pedro pega uma espada,
Quando Pedro pega uma espada e corta a orelha do soldado do sumo sacerdote, né? Jesus fala para Pedro: Pedro, quem fere com a espada será ferido. E era um hábito de Pedro andar com a espada na cinta. Alguém diz assim: mas o teu discípulo anda com a espada na cinta. E Jesus fala assim: não adianta ele tirar a espada da cinta se a espada estiver no seu coração. Por isso que Jesus falou assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não é honrar da boca para fora, não é honrar por uma obrigação, não, é por prazer, é por alegria, é com alegria no coração. É tão maravilhoso eu olhar para algo e dizer assim: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. A Bíblia fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. As pessoas muitas vezes não se convertem porque acham que, certa vez eu estava evangelizando, cheguei no local de família, alguém veio tirar um sarrinho, né? Crente, Bíblia, veio tirar um sarrinho de mim. Esse aí agora, falando para mim, não é falando nem pelas costas, falou para mim: esse aí agora vai ficar rico, virou pastor. E eu nem pastor era na época ainda, eu era evangelista, né? Essa pessoa falou assim: esse aí agora vai ficar rico, virou pastor, Bíblia, crente, tirando sarrinho de mim. E eu comecei a falar de Jesus para ele, né? Ele falou assim: você entender, todas as áreas tem pessoas honestas e desonestas. Assim como todas as profissões têm pessoas honestas e desonestas, tem pastores sérios e tem pastores desonestos. Cada um vai dar conta de si a Deus. Ele falou: sabe que você está falando a verdade? Ele falou assim: eu tenho vício da bebida, eu posso ir para a igreja assim? Eu falei assim: você não pode, você deve. Sabe por quê? Eu falei para ele: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não sou eu que vou te convencer. E a Bíblia diz assim: vinde como estais. Então, quando eu olho para isso, a pessoa tem que vir do jeito que ela está. Ninguém vai chegar na igreja Superman espiritual. Ele vem do jeito que ele está. Vinde como estais. Vem quebrado, doente, viciado. O problema, a igreja é hospital, filho. E o Evangelho é o poder de Deus. Não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando alguém abre o coração para o Evangelho, para o Espírito Santo fazer morada, fazer dele uma sua casa, a sua habitação, tudo muda. Tudo muda. Agora, se você aceitou Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, se você é cheio do Espírito Santo, isso faz parte da sua vida. Eu me alegro de estar aqui, eu me alegro de estar pregando para você, eu me alegro de estar na presença de Deus, de tocar o instrumento, de adorar o nome de Jesus, o nome do Evangelho do Senhor ser propagado. É verdade. Esta boa nova, versículo 17, nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Eu não vejo Deus, mas eu creio. Eu creio. Tal como a Escritura afirma: o justo viverá por fé. Você não viu Deus, eu também não vi, pessoalmente. Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Este o Pai procura que o adore. Amém? Quem entendeu? O justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Eu não vejo Deus, mas eu creio. Eu não vejo Deus, mas eu respeito a sua onisciência, onipresença e onipotência. Ele conhece o passado, o presente e o futuro, intenções do coração, e tem todo o poder. Quando você ama Deus, você respeita a presença de Deus na sua mente. Você respeita a presença de Deus na sua mente. A sua mente tem a presença de Deus, porque Ele é onipresente. Então, se eu ficar pensamentos pecaminosos, pensamentos desagradáveis a Deus, eu estou entristecendo o Espírito Santo, eu estou entristecendo a Deus, e eu não posso viver alegre com isso. Isso não pode ser uma alegria. Não, irmão, isso não pode ser alegria. Isso é motivo de tristeza, isso é motivo de constrangimento. Nós temos que lutar em Deus contra as hostes espirituais da maldade que tentam assolar a nossa vida, seja no campo da mente, dos olhos, da imaginação, do que for. Seu corpo é templo do Espírito Santo, e a sua mente faz parte do seu corpo. Não, agora aí não é monstro? Não é monstro? Não. Uma parte faz parte do templo do Espírito Santo e outra parte não faz. Não, irmão, todo o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então a nossa verdadeira fé respeita a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Olha o que fala aqui o livro de Malaquias. Olha o que fala o livro de Malaquias. Ó. Só um segundo, gente. Malaquias 2, versículo 14. Por que Deus nos abandonou? Vocês perguntam, chorando. Eu vou dizer: é porque o Senhor viu a traição que vocês cometeram, abandonando suas esposas, que foram fiéis desde a mocidade, aquelas companheiras a quem prometeram cuidado e sustento. Ninguém com um pouco de juízo faria isso. Mas que fez um patriarca, dirão vocês? Bem, ele procurava uma descendência prometida por Deus. Portanto, tenham cuidado em seu espírito. Olha que palavra! Tenham cuidado em seu espírito, porque Deus é espírito e nós somos o templo do Espírito Santo. Então, em todo lugar, tenham cuidado em seu espírito, e ninguém seja infiel à sua esposa. Ou seja, no espírito vem a hora, já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse o Pai procura que o adore. Se você respeita o seu cônjuge no campo da mente, se você luta contra o pecado no campo da mente, você está respeitando a presença de Deus, você está respeitando o Espírito Santo, você está respeitando aquele que vê tudo. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu odeio o divórcio e os homens violentos. Então tenham cuidado do seu espírito e não sejam infiéis. Olha que palavra! Tenham cuidado em seu espírito e não sejam infiéis. Vocês cansaram o Senhor com suas reclamações e ainda pergunta com falsa surpresa: como temos cansado o Senhor? Quando afirmos que fazem o mal são bons, e isso agrada ao Senhor. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Olha que palavra! É muito mais que a religião. Lá em Mateus 19, Jesus fala assim: os fariseus perguntam para Jesus: por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Jesus fala assim: permitiu por causa da dureza do coração do homem.
Mas no início não foi assim. Não tendes lido? O homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Não tendes lido? Por quê? O pessoal, qualquer coisinha, ele estava arrumando um jeito de pedir uma carta de divórcio e abandonar a esposa. Jesus aprofunda, ele fala: ó, eu não vou falar que você teu ato não. Ele fala: se você atentar e no seu coração imaginar o ato, dando com as minhas palavras, mas foi o que ele falou, você já adulterou no coração, já adulterou. Então, quando você olha para a palavra de Deus e para a religião vai defender a aparência, a religião vai defender dogmas, a religião vai defender: faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, por causa disso ou por causa daquilo. Não, irmão, não é sobre isso. É relacionamento íntimo e sincero com Deus. É amar ao Senhor teu Deus com toda a sua alma, coração e entendimento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia fala assim: que o amor seja não fingido. Amar o teu próximo de mesmo e com o amor que não seja fingido. Aí a gente olha: mas a religião, não esquece religião. Não, mas eu vou lá, ouço a missa do domingo, o padre lê a cartilha dele e eu vou ver minha vida. Ou mesmo o pastor, não é só o padre não, às vezes tem gente, é o pastor. Eu vou lá, presto meu culto, cumpri meu culto uma vez na semana, fiz funcionar minha religião. Não, o culto somos nós, é a nossa vida. É nessa verdade que nós estamos. Por isso que quando eu falo aqui na igreja, quantas vezes eu falo aqui na igreja, que muitas vezes eu falo assim: sim, nós precisamos, todo dia nós precisamos orar a Deus, falar: Senhor, perdoa-me, seja por atos, palavras, consciente, inconsciente. Eu falo desse nível de intimidade. Não, eu não peco. Não, irmão, pecar não é só sobre eu não mato, não bebo, não fumo, não roubo. Pecado é errar o alvo. Quando Deus guia a gente para fazer algo e a gente não faz, nós estamos pecando. Quando o Espírito Santo direciona para fazer algo e a gente não faz, nós estamos pecando. Se Deus mandar a gente orar por alguém e a gente não ora, estamos pecando. Se Deus falar conosco para visitar alguém e a gente não for, estamos pecando. Se Deus falar para a gente ajudar alguém, tocar no coração para ajudar alguém e a gente não fizer, estamos pecando. Pecar é errar o alvo. Não é simplesmente não mato, não bebo, não fumo, não roubo. Vou uma vez por semana na igreja, devolvo o dízimo. Amém? Quem entendeu? É intimidade, é relacionamento. Vai ter coisas que o Espírito Santo nos convence que não é para fazer, nos constrange, não é para fazer. E olha só, isso é tão poderoso que muitas vezes Deus não vai falar por que não é para fazer. E aos nossos olhos não tem nem motivo para não fazer. Mas se o Espírito Santo nos constrange a não fazer, não faça, porque tem um porquê. Às vezes você fala assim: eu vou a tal lugar e tal, mas não senti de ir, não estou em paz. Não faz. Eu ia comprar um bem material, mas não estou em paz com isso. Isso não me alegra, eu não estou sentindo paz com isso. Não faz. Não tome decisões se você não tem certeza que Deus está no negócio, se você não tem certeza que o Espírito Santo está naquilo. Não faça. Você não tem certeza? Busque mais a Deus, ore mais um pouco, peça uma confirmação. Não é pecado não. Gideão pediu confirmação. Às vezes alguma coisa, prima Isabel Nogueira, paz, Senhor, prima, Deus abençoe, prima Isabel Nogueira é lá de São José dos Campos. Se você
não tem confirmação para tomar tal decisão, não faz. Não tome decisão. Tempos atrás eu estava pensando em fazer um negócio, uma troca de carro, pensando em melhorar o formato de trabalho, e o Espírito Santo fechou meu coração. Eu não tenho explicação, eu não tenho o porquê, simplesmente fechou meu coração. Deus selou um sonho para mim, o sonho era contrário e eu abri mão. Mas por quê? Eu não sei o porquê, eu não tenho todas as explicações, você também não tem. Mas tem coisas que Deus vai falar não, que Ele não vai te explicar, Ele simplesmente vai falar não. E tem um porquê por trás. Agora, o negócio é não pagar para ver. É não pagar para ver. Não vou pagar para ver, eu vou obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é melhor que o sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu não vou pagar para ver. Se Deus falou não, é não. É melhor. Já aconteceu comigo situações de Deus falar comigo, eu ia comprar uma geladeira numa certa feita, e Deus falou comigo: espera mais 30 dias. Olha só isso. Estava orando, queria comprar uma geladeira, nem que eu queria, eu precisava comprar uma geladeira. E Deus falou comigo: espera mais 30 dias. E eu não esperei. Aquela ansiedade de comprar, acho que é coisa da minha cabeça. Quando a gente não quer obedecer, a gente sabe que é Deus, mas não quer obedecer, a gente cria desculpas. Aí a gente fala assim: acho que é coisa da minha cabeça. Fui lá, comprei a geladeira. Comprei uma geladeira sem freezer na época, sem o freezer em cima. Tinha congelador, não tinha freezer, porque era a condição que eu tinha naquele momento, era o que dava para fazer naquele momento. E eu tive um monte de confusão por causa disso. Estava com o dinheiro meio contado, deu uma entrada para comprar. Naquela semana o carro deu problema, foi uma lambança. Quando deu 30 dias, que Deus tinha falado para mim esperar 30 dias, entrou o dinheiro, aquele dinheiro que tinha entrado, com o dinheiro que eu tinha dado de entrada. Se eu tivesse esperado, eu tinha comprado uma geladeira à vista e com freezer. Eu estou falando de relacionamento, não é religião. Relacionamento com o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, esperar em Deus, confiar em Deus, tomar as decisões guiadas por Deus. Às vezes você pensa: mas Deus está interessado nas coisas que eu vou fazer. Está interessado. Deus está interessado se você serve o Senhor de alma e coração. Ele quer abençoar você, Ele quer preparar coisas abençoadas para você, mas tudo no seu tempo, no tempo certo. Deus quer preparar. Tem coisas que Deus quer fazer que é mais do que pedimos ou pensamos. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, mas muitas vezes precisa passar pelo crivo do tempo. Precipitação gera o filho da escrava, como gerou Abraão. Tempo certo veio Isaac, filho da promessa. No tempo certo vem completo, vem sem constrangimento, sem ter que passar vergonha, sem ser envergonhado. O que Deus te dá, Ele é responsável por aquilo que Ele te dá. Ele é responsável. Se Ele mandar você pôr o pé, Ele é responsável pelo chão, se Ele mandar. Agora, se você entrar e Deus não mandou, aí a responsabilidade é sua. É você que vai ser responsável pelas suas ações, das ações que você tomou que Deus não mandou. Palavra, hein? Hoje aqui é tutano, gente. Hoje aqui é tutano, Chega de leitinho. Hoje é dia de comer comida sólida.
Segunda-feira, dia de comer comida sólida, sobre maturidade espiritual, sobre discernimento de espírito, sobre entender que o Evangelho não é um encargo, um peso, uma dificuldade. Caminhar com Deus é a coisa mais maravilhosa que tem. Não está isento de problema, não está isento de luta. Mas caminhar com Deus é a coisa mais maravilhosa que tem. Se a gente ouvir o Espírito Santo, se a gente obedecer o Espírito Santo, se a gente tomar as decisões acertadas. Quão maravilhoso é isso, quão tremendo é isso. Você saber que Deus no tempo oportuno. Aloysio Fernandes, grande abraço, Deus abençoe, Aloysio. Que no tempo oportuno, que no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a nossa vida. Mas tudo no seu tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Debaixo da bênção de Deus, Deus quer trazer paz no seu lar. Debaixo da direção de Deus, Deus quer trazer alegria. Debaixo da direção de Deus, Deus quer trazer comunhão. Debaixo da direção de Deus, Deus quer trazer prosperidade bíblica. Não é acúmulo de riqueza, mas você vê o Senhor de degrau em degrau, as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores alcançando você. Deus quer que você seja uma bênção, que você tenha para emprestar e não seja necessário você pegar emprestado. É a vontade de Deus. Tudo tem um tempo determinado. Se a gente pula etapas, a gente gera conflitos. Se a gente pula etapa, a gente gera dificuldades, a gente gera frustração, a gente gera decepção, porque pulou etapas. O que aconteceu com Abraão? Abraão pulou etapas. Deus falou: eu vou te abençoar grandissimamente, seu nome será famoso e você será uma bênção. Te multiplicarei grandissimamente. No Deus de Abraão serão benditas as famílias da terra, sua descendência será abençoada. Mas Abraão pulou etapa. Ele quis antecipar o tempo. E ele tem um filho com uma escrava que não era sua esposa, porque ele quis pular a etapa. E aí Deus, não mandei você fazer isso não. Isso aí foi você que gerou. Ismael foi a ideia de Abraão, de Sara, e não de Agar não, porque Agar não tinha nada com isso. Ela era escrava, ela foi sujeita àquela situação. Mas sobrou até para ela. Mas Abraão e Sara que errou o alvo. Só que redundou em problemas e dificuldades. Então a antecipação da promessa gera problemas e dificuldades. Gerou o silêncio de Deus na vida de Abraão, de 10 anos de silêncio. Aí quando chega o tempo de Deus, ele chega, Gênesis 17:1, né? Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E a Bíblia diz que ele cai sobre o seu rosto e ele chora, porque ele sabia que ele tinha antecipado o tempo. E todo o silêncio que ele estava enfrentando é porque ele tinha antecipado o tempo. Não antecipe o tempo, meu irmão, deixa Deus guiar você. O Evangelho é mais que a religião. Evangelho é intimidade com Deus. Evangelho é comunhão com o Espírito Santo. Evangelho é entender que não é sobre uma regra humana. Quando você vive no Evangelho, entende que ele não é religião, é muito mais do que uma regra, do que não faça isso, não faça aquilo. Mas você quer obedecer ao Senhor, seus mandamentos, porque você sabe que aquilo é para o bem, e porque você ama a Deus, e porque Jesus te ama, morreu no seu lugar, lá na cruz, para te salvar. Não é mais agora uma imposição, não é mais agora algo forçado, não, é algo que traz alegria e contentamento, que traz direção, que traz comunhão. É muito acima. Existe religioso da Assembleia de Deus,
da batista, da católica, do espiritismo, do candomblé, tudo quanto é coisa, isso é tudo religião. Aquelas pessoas que estão tudo correndo atrás daquilo, só daquilo que o homem fala. Não, se você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você. E a palavra de Deus diz assim: santifica-os na verdade. Palavra, a tua palavra é a verdade, e isso vai trazer alegria e paz no teu coração. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, gente, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor não nos chamou para ser religioso, o Senhor nos chamou, Pai, para ser íntimos de Deus. O Senhor nos chamou para ser cheio do Espírito Santo. O Senhor nos chamou para ser guiados pelo Teu Espírito. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões, por atos, palavras, consciente e inconscientemente. Não, Senhor, nós não queremos honrar o Senhor só da boca para fora. Nós queremos que esse poder do Evangelho, do Espírito de Deus, esteja em nós, na nossa vida, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família, porque essa é a verdade que prevalece. Não é religião alguma, nem uma placa de igreja, nem um tipo de religião. O Evangelho é o poder de Deus, é o Espírito Santo morando em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Pai, guiados pelo Teu Espírito Santo. Que esse ano de 2026, essa primeira live de 2026, seja, Senhor, guiado pelo Teu Espírito. Nós sejamos guiados pelo Teu Espírito, guiados na nossa vida, na nossa casa, guiados, Senhor, no trabalho, guiados no ministério, guiados na igreja, na comunhão dos santos, dos Teus servos. Que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, cheios do Teu Espírito Santo, e com certeza, Senhor, nós vamos fazer a diferença, e todos vão ver em nós a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Eu peço, Senhor, abençoe a vida dos Teus servos, abençoe a minha vida, minha casa, minha família. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. Livra, Senhor, os Teus servos de todo mal, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor, que saia todo mal, ó Deus, na autoridade, em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescentam dores, seja na vida dos Teus servos, físico, material e espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem Cristo diz amém. Com o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz, Senhor amados. Deus abençoe todos os meus irmãos aí que estão comigo. Quem não compartilhou essa live, compartilha. Seja você um canal de bênção, seja você um abençoador aí, né? Um instrumento. Irmãos aí, né? Várias cidades aí. Se alguém de repente não foi saudado, porque às vezes não aparece todo mundo para mim aqui, acontece isso. Sinta-se saudado, sinta-se abraçado aí na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a vida dos meus irmãos aí, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tamo junto.